Se não trabalharmos muito e bem, o que hoje é nosso, amanhã será de outrem. Portanto, temos os pés completamente assentes no chão. Danilo é um jogador muito veloz, tem muita força e muitas vezes os elogios esgotam-se a isso. Só que ninguém chega ao nível seleção nacional e ao nível Futebol Clube do Porto se for apenas alguém que corre muito e que corre rápido. O seu 4-4-2 ou 4-4-1-1, porque está aqui o segundo avançado, acabámos de perder a bola e este é o momento em que é importante encostar rapidamente nas referências de saída. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje temos o nosso convidado de grande peso, Pedro Bolsas, que é uma grande inspiração para mim. O Pedro já foi treinador de futebol, foi campeão nacional no Clube de Futebol Benfica, certo? Sim. Exatamente. Depois teve uma experiência no Santos com o professor Josualdo Ferreira. Neste momento é comentador, analista do Canal 11 e, se não estou em erro, é também o criador do lateral esquerdo. Sim, isso mesmo, Rafael. Olha, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Já te disse em off, digo agora também aqui enquanto as pessoas vão estar a ouvir. Muito obrigado mesmo. Eu é que te agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Olha, vamos então falar do futebol feminino. Quais são as principais diferenças que tu encontras entre o futebol feminino e o futebol masculino? Olha, a principal diferença é obviamente a questão física. Portanto, as raparigas jogam com rapazes até ao momento da puberdade dos rapazes e jogam tão bem ou melhor que os rapazes quando são crianças, mas depois quando vem a puberdade, os rapazes dão um salto do ponto de vista de todas as capacidades físicas que é impossível de acompanhar. E, portanto, a grande diferença do jogo relaciona-se com aquilo que é velocidade, com aquilo que é força, que permite que o jogo nos homens seja mais veloz do que aquilo que é nas mulheres. Obviamente que depois também, porque a formação do jogador masculino está muito avançada, consegues ter um jogo também, se calhar, mais rápido, mais... Para além das questões individuais, do ponto de vista coletivo, óbvio que as muitas horas de jogo que os rapazes têm durante toda a sua formação depois acabam por fazer diferença. Agora, eu sinto um bocado isso, a intensidade. Acho que a intensidade é um fator muito... Não se pode sequer comparar. Eu posso dizer, nós ganhámos 2 campeonatos, eu estou convencido, e a própria equipa, as próprias jogadoras que foram campeãs comigo, que um dos pontos do nosso sucesso é que nós todas as semanas convidávamos uma equipa de rapazes para treinar connosco. Portanto, nós tínhamos uma sessão de treino que era jogar com rapazes ou contra rapazes. E estou a falar de miúdos de 15 aninhos, por aí, porque é aquela idade em que elas ainda conseguem equilibrar. A partir daí torna-se impossível. E, portanto, o nosso treino tinha mais velocidade, tinha mais intensidade no sentido de que elas tinham que decidir mais rápido, porque eles são mais rápidos e mais fortes. E se elas não tomarem decisões mais rápidas, são abalroadas completamente. E, portanto, a diferença faz sobretudo nessa questão, na questão física. Depois, a parte técnica. É natural que, se os homens têm regra geral, têm muito mais horas de prática do que as mulheres, que do ponto de vista técnico também acabem por se tornar superiores. Mas o que tu vês é que, e às vezes, porque as miúdas jogam com os rapazes quando são novas, quando têm 11, 12, 13 anos, do ponto de vista técnico, elas são tão boas, sim, não notas diferença. Sim, sabes que a questão é mesmo... Desculpa. Diz, força. Acho que eu tive uma colega que jogava comigo na escola, da minha turma, que há um ano, há 10 anos, esteve no Benfica e agora penso que voltou ao Valadares de Gaia. Como é que se chama? Lúcia Alves. Ok, já ouvi falar. E ela jogava connosco e era superior a nós. Sim, ali a questão... Ou seja, a questão técnica não depende do género. Se a gente nota que os homens são tecnicamente mais evoluídos, regra geral, é porque têm mais horas de prática. Porque se as miúdas tivessem a oportunidade de ter as mesmas horas de prática, uma vez que o futebol feminino está agora a começar
por assim dizer, a desenvolver-se. As miúdas não tinham o mesmo tempo de prática porque chega ali um momento em que deixam de treinar, não havia oferta competitiva para elas, ou também o treino, o contexto competitivo não é tão alto que proporcione uma grande evolução, e se calhar por isso, porque nós ali no Futebol Benfica conseguíamos criar sempre esse tal contexto competitivo mais alto, porque tínhamos rapazes a treinar connosco, que conseguimos evoluir um bocadinho mais. Agora, as questões físicas nunca serão ultrapassáveis, obviamente. As questões técnicas, com a melhoria da formação, técnicas e táticas, com a melhoria da formação do futebol feminino, acho que a distância poderá ser encurtada. Sabes que outra coisa que eu também vejo muito são alguns golos das raparigas, em que eu olho para os golos e penso que um guarda-redes masculino normalmente poderia apanhar a bola. Essa é a grande diferença, para além das questões do jogo, que já falámos, em termos daquilo que um homem faz ou uma mulher faz, é muito pela guarda-redes. Também pela questão física, porque elas não saltam tanto. Por norma não têm a mesma altura do homem, portanto têm mais dificuldade a chegar mais longe, não é? Um homem com 1,90 m e tal, e que tenha força, potência, consegue saltar mais alto, consegue saltar mais rápido. Portanto, essa é uma diferença grande que poderá ser melhorada, porque também no futebol feminino, imagina, uma guarda-redes nunca... Agora talvez esteja melhor, mas antes nunca tinha treino específico de guarda-redes, não havia treinos de guarda-redes para miúdas novas, como há para os rapazes. Tu na tua equipa técnica tinhas treinador de guarda-redes? Sim. Mas na primeira divisão, claro, toda a gente tem. Agora, naquele percurso dos 9 anos, 10 anos, até chegar lá, não tinham, pelo menos, e acredito que se calhar nos maiores clubes agora, em 4 ou 5 clubes que tenham essa formação, mas nos outros provavelmente não têm. Às vezes até nos miúdos, as equipas, os clubes não têm treinador de guarda-redes para poupar aqui ou para poupar ali. E, portanto, há essa lacuna do trabalho técnico. E a questão física na baliza também importa, mas claramente é o ponto mais fraco do futebol feminino. É a questão das guarda-redes que, volta e meia, cometem erros que acabam até por desvalorizar um pouco o jogo. E o jogo é muito mais do que aqueles erros, mas às vezes, como é o golo que traz a notoriedade, fica sempre aquela imagem. Mas estou completamente de acordo contigo. O tratamento para as meninas, para as mulheres, é igual como é para os homens ou difere bastante? O treino? Não é bem o treino, é mais o comportamento. Como motivá-las, como comportamento tens com elas. Sim, olha, posso-te dizer que se calhar numa fase inicial eu tinha alguns cuidados na forma como comunicava, não ser muito brusco ou não dizer grandes palavrões, mas depois percebi que o caminho não era esse. Acho que, pelo contrário, às vezes seres igual àquilo que se calhar elas estão à espera que sejas para um homem, acaba por ajudar. E, portanto, obviamente que dependendo do escalão etário, mas se estivermos a falar de uma equipa de primeira divisão, acho que o comportamento deve ser igual. Não é por serem mulheres que vais ter um bocadinho mais de sensibilidade ou menos de sensibilidade. Portanto, se fores um tipo que tem essa sensibilidade, tanto a tens com o masculino como com o feminino. Se tiveres que dar uma pisada entre aspas, se calhar com elas não ser à frente de toda a gente é mais importante do que com os homens, embora com os homens isso também me pareça importante, mas se calhar com elas ainda é mais importante, mas as diferenças não são muitas. Agora que estávamos a falar disso, tu acabaste de dizer que estavas a dar umas pisadas. Eu não te consigo imaginar a dar umas pisadas. Porquê? Porque eu vejo no canal 11, vejo-te a falar no lateral esquerdo e não te consigo imaginar a dar essas tais pisadas. Como é que é a tua liderança? Olha, é engraçado que digas isso, porque ainda há pouco tempo estive num jantar com um amigo meu e ele levou outro amigo dele que não me conhecia. E uma das coisas que ele disse ao amigo foi: tu estás a ver aqui o Pedro, tu não imaginas como é que ele é no balneário, porque houve um jogo que até era o jogo do título que eu pedi para gravarem a palestra e depois até mostrei a 2 ou 3 pessoas.
E sim, sou muito calmo, mas, sabes, às vezes o treinador também tem que ser um bocadinho ator. E há momentos em que tu tens que puxar ao sentimento, tens que falar mais alto, tens que meter uma asneira no meio do discurso para a malta ali acordar e ouvir. Ou seja, quando eu como treinador, eu acho que a principal característica de um treinador tem que ser a sua adaptabilidade para conseguir gerir diferentes personalidades, para gerir diferentes situações. E eu acho que tenho essa capacidade. E, portanto, tanto era muito calmo, como era o tipo que um dia disse numa palestra que tinha vindo de fato de treino, porque se os árbitros começarem... Vou dizer mesmo como disse, obviamente que depois para fora a gente não diz isso, mas disse Sim. na palestra, já alguma vez me tinham visto vir de fato de treino? Não, hoje vim porque se os árbitros começarem a inclinar o campo e eu responder e o treinador deles, como na última vez, começar-me a mandar bocas, eu não tenho problemas de andar aqui à porrada. É isso que eu estou disposto a fazer para ganhar o jogo. E vocês, o que é que estão dispostas a fazer para ganhar o jogo? Eu hoje ando aqui à porrada se tiver que ser para ganhar o jogo. E Mas ganha-se logo isto o dito outro assim, ano. com uma coisa... Opa, é claro que não ia andar, percebes? Mas um Sim, gajo tem sim. que vestir ali um bocadinho uma pele que aumenta a adrenalina. Pá, eu sou capaz de o fazer. Lá está, não te imaginava mesmo. Pelo que eu ouço, era mesmo interessante estar-te a vir a falar sobre isso, porque lá está, tu, quando chegas à televisão, não é? Tens que dar outra imagem daquilo que passas enquanto treinador. Há treinadores que são iguais, são transparentes, mas há outros que, lá está, conseguem disfarçar e saber bem qual é o seu lugar. E isso, olha, dou-te valor por causa disso. Passando então mais para a parte em que, mais para a equipa técnica do Josualdo, como é que surge o convite? Olha, eu conheci o professor no Canal 11. Já tínhamos trocado mensagens, mas não nos conhecíamos pessoalmente. E houve logo ali um bom clima entre nós, aliás, montes de gente, sem que eu percebesse, mas montes de gente, e ainda bem antes de surgir o convite do professor, me dizia: o professor, quando arranjar um clube, vai-te levar, ele gosta muito de ti, nota-se mesmo a maneira como ele fala de ti no programa. Mas nunca pensei muito nisso. Até que há um dia no final de um programa, que o Josualdo vem ter comigo e diz: Pedro, tenho aqui um convite do Santos. Eu acho que não vou aceitar porque são muitas horas e o Brasil é muito longe e depois lá é tudo de viagens. Portanto, eu acho que vou dizer que não. Mas na eventualidade de eu aceitar, eu gostava que tu viesses comigo, porque serias uma adição importante na equipa técnica. Se estás interessado, professor, isso é uma grande honra. Obviamente que estou pelo menos interessado em saber quais são as condições para saber se me compensa sair do país. Ou seja, precisava, uma vez que era uma grande mudança na minha vida também, não é? Sair de um país, emigrar, eu nunca tinha emigrado, precisava de saber as condições, não ia assinar de olhos fechados, mas sim, manifestei logo, obviamente, o meu interesse e fiz-lhe sentir que era um grande orgulho para mim. Porque, no fundo, e é um orgulho a dobrar, pela questão de ter sido, o convite de ter sido formulado por quem é, não é? Portanto, uma figura importantíssima do nosso futebol, com um conhecimento sobre o jogo brutal, e portanto, se ele te convida, está a reconhecer que tu também tens qualidade. Isso para mim valeu muito. E depois, por outro lado, porque sabes que há sempre um bocado de... Como é que eu ia dizer? Não sei se discriminação é a palavra certa, mas entre a malta que vai treinar ao futebol feminino fica sempre vista como o gajo que é do futebol feminino e que não pode ajudar ou que não tem competência para ajudar no futebol masculino. Faz a prova do contrário, não é? Sim. E portanto, quando há tanta gente com esse pensamento e que não te abrem portas, que não te abrem possibilidades, porque o gajo é do futebol feminino, e depois vem uma pessoa que está acima de todas essas outras com esse pensamento e que te dá a oportunidade e que te dá essa possibilidade, acho que foi bom para mim. E acho que foi bom para todos os treinadores que estão no futebol feminino, que se calhar passaram a ser vistos também com outros olhos, como, não é só do futebol feminino, olha, o Boças
também era do futebol feminino e vê lá se o prof. Jesualdo não reconheceu que o gajo era bom. Exatamente. E quem ouve o Canal 11, toda a gente percebe que tu és bom. Não, obrigado. Tu percebes das coisas. O que é que correu mal no Santos? O que é que achas que correu mal? Agora estamos aqui a falar desta vantagem. Acima de tudo, a exigência não era compatível com o nível da equipa. Nós chegámos, depois do ano em que o Santos fica em segundo lugar, é um ano brilhante, fica em segundo lugar porque o Sampaoli é muito bom, essa é a primeira coisa. Depois, porque o Sampaoli foi eliminado na primeira eliminatória de todas as competições em que entrou e, portanto, jogou sempre de semana a semana, teve a semana toda para trabalhar. E nós herdámos, portanto, um tal segundo lugar e uma última imagem muito forte de um Santos que jogava muito bem e ganhava. E herdámos isso, mas não herdámos a mesma equipa, porque da linha defensiva 3 defesas saíram, o guarda-redes saiu depois, portanto em 5 ficámos só com 1, e esse 1 falhou vários jogos por lesão, estou a falar do Lucas. Depois, na frente de ataque, perdemos também o avançado, que era o titular. O Marinho, que está a ser um dos melhores jogadores no Brasileiro, o segundo melhor marcador do Campeonato Brasileiro, esteve aleijado 6 meses connosco, lesionou-se logo no primeiro jogo, uma porrada que lhe deram e teve 6 meses lesionado. E, portanto, se o plantel foi completamente diferente para aquilo que era do Sampaoli, porque os melhores jogadores saíram todos. Não entrou um único jogador, que só houve 2 reforços e nenhum deles com qualidade suficiente para entrar na equipa. Portanto, a nossa equipa habitual eram as segundas linhas da equipa do ano passado. E o Santos é um clube com uma dimensão histórica gigante, mas que não tinha a qualidade suficiente para responder à exigência que as pessoas sentem que o Santos deve dar. Ou seja, o Santos neste momento está em 7º lugar no Brasileirão, e eu acho que é um lugar normal para a qualidade da equipa. Sim. Só que as pessoas acham que aquilo é curto, e portanto vai haver um dia em que o treinador atual também vai sofrer por isso. Mas é cultura, não é, no Brasil? É cultura. Sim, é cultura no Brasil também. E depois há outro pormenor também, que tem a ver com aquelas aleatoriedades do jogo. Os nossos últimos 4 jogos no Brasil, que não vencemos nenhum, e por isso é que saímos, nós estávamos a vencer os 4, estávamos a vencer 3 deles, mas nesses 4 foi um jogador nosso expulso e jogámos com 10 e depois acabámos por não vencer, porque nos 4 jogos ficámos com a menos. Estávamos a ganhar ao São Paulo fora, no derby, e há uma expulsão infantil, justa mas infantil, e a gente acaba por perder o jogo. E depois os restantes 3 jogos a mesma coisa, sendo que um deles foi dos quartos de final do estadual, ou mata-mata, como eles falam, quem perde sai. Nós estávamos a ganhar e há uma expulsão também, é o que é, um lance um bocadinho aleatório, e depois ficámos a jogar com 10 e acabámos por ser eliminados. Ou seja, até nessa questão, e a verdade é que em 11 contra 11, os nossos últimos 8 jogos no Brasil, nós estávamos a ganhar 7. Mas os dirigentes não olham para isso. Sim, não olharam para isso e paciência. Mas de resto, devo dizer que foi uma experiência que eu adorei. Adorei não só pela questão de trabalhar com o professor Jesualdo, mas o clube é espetacular, os jogadores são espetaculares. Aliás, ainda a semana passada, o Santos marcou um golo na Libertadores com um passe do Lucas Veríssimo para o espaço entre linhas, uma recepção orientada do Pará, que é o lateral direito, depois um passe para o Soteldo e golo. Isto a semana passada, a gente já saiu há 4 meses, e o Lucas Veríssimo mandou-me uma mensagem com o vídeo do golo, tipo, veja aí, bola nas entrelinhas, recepção orientada, ou seja, a reconhecer aquelas coisas que a gente lhes dizia há 4 meses atrás, ainda lá estão. E, portanto, isso é um reconhecimento que para mim, e acredito que para toda a gente que tenha estado no processo, que nos importa e que nos deixa felizes. Olha, e o Lucas Veríssimo é assim tão bom? É. Sabes que ainda hoje vi uma notícia do Bruno, do Canal 11, a dizer que o negócio estava complicado para o Benfica e que a direção tinha dado sim, mas foi ao Al-Nassr. Pois, eu não sei os contornos do negócio, sei que o Lucas quer jogar no Benfica, inclusive até já me pediu algumas coisas para se ir preparando, e ele é realmente muito bom.
Pá, e tu podes pensar assim, mas tu conheces, por isso é que estás a dizer isso. Mas tu não me vais ouvir a dizer isso de mais nenhum jogador. Aliás, eu acabei de dizer que o plantel era curtíssimo para a exigência e, portanto, do Lucas estou a dizer o contrário, é porque efetivamente é o Está. contrário. A minha pergunta bem, porque tu já referiste imensas vezes que o Lucas é realmente muito bom e que vai calçar facilmente em qualquer equipa da Primeira Liga. Rafael, ele até nos meinhos, sendo um central, era o gajo com mais categoria, com uma qualidade técnica abismal. Eu acho que ele vai. Obviamente que se ele chegar ao Benfica e o Benfica estiver num momento em que está a ganhar os seus jogos e que está bem, nenhum treinador vai tirar da equipa, ainda por cima o estatuto que tem o Otamendi e o Vertonghen. Sim. Agora, quando ele entrar na equipa, já não sai mais. Tu achas que ele tira lugar a quem? O Otamendi, se não melhorar, tem cometido erros, jogos atrás de jogos, e portanto facilmente será o Otamendi, mas se o Otamendi estiver bem, também poderá entrar no lado esquerdo, ou o Otamendi para a esquerda e o Lucas jogar à direita, porque ele tem, ele é melhor sob todos os pontos de vista que os outros centrais do Benfica, é muito mais forte fisicamente, é muito melhor tecnicamente, tem uma capacidade de alimentar as zonas de criação que nem o Otamendi nem o Vertonghen têm. É defender, é atacar, é mais forte que os outros centrais do Benfica. Aliás, por isso é que o Jesus o quer tanto, e o Lucas era a primeira opção do Jesus, à frente Sim. do Vertonghen e do Otamendi, que foram negócios que acabaram por se fazer, mas era o Lucas e o Semedo eram os dois centrais que o Jesus queria se tivesse podido escolher. Olha, então continuando a falar sobre o Lucas, este também falando sobre ti, a adaptação ao contexto, quão importante é? Por exemplo, o Lucas vai chegar aqui ao Benfica, vamos ver se vai chegar, se chegar em termos de vitórias, ou se o Benfica está bem ou se está mal, não é? Tu chegaste ao Santos também com uma fasquia bastante elevada, como tu já referiste. Qual é a importância de nos adaptarmos ao contexto? E não falo só em termos de resultados, falo em termos da língua, da cultura, tudo. É determinante. Isso vai marcar. É assim, se tu te adaptares, podes não triunfar. Agora, se não te adaptares, não triunfas de certeza. Isso é garantido. Até ao próprio estilo de vida, porque, sabes, se tu estiveres feliz, as coisas refletem-se no teu trabalho, seja ele o de treinador, o de analista ou até de jogador. Se tu estiveres feliz, se estiveres inserido no meio que gostas, com pessoas que gostas, a fazeres o que gostas, vais de certeza absoluta ter mais rendimento e fazer as coisas melhores do que se tiveres o tempo todo a pensar em querer ir embora. E, portanto, o treinador tem que ter essa adaptação não apenas ao contexto, mas até aos jogadores para onde vai, à cultura do clube para onde vai. É como eu te disse, se tu adaptares-te pode não significar necessariamente que triunfes. Agora, se não te adaptares, garantidamente que vais falhar. Pedro, então agora falando mais da parte do analista, que também tinha algumas curiosidades sobre isso, quais é que eram as tuas principais funções? Analisavas só a tua equipa ou analisavas também a equipa adversária? Havia um analista para cada uma das situações? Como é que funcionava? Olha, eu fazia as duas coisas. Portanto, analisava a equipa adversária e a nossa. Dos adversários, o Santos tem um gabinete com pessoas muito, muito competentes. São três pessoas, o Bebeto, que é o coordenador, e depois outros dois analistas, e eles já me faziam a triagem de alguma informação relativamente à equipa adversária. Portanto, a mim já me chegavam algumas coisas partidas, já organizadas, e eu depois fazia o toque final para apresentar ao professor e depois à equipa. O nosso trabalho era também muito com base naquilo que era a correção dos nossos comportamentos para tentarmos chegar o mais rápido possível ao modelo de jogo que o professor queria impor, e, portanto, no final de cada jogo, no final, não era quando acabava íamos fazer aquilo, obviamente, mas sempre que tínhamos um jogo, havia também uma análise ao nosso próprio jogo que eu fazia, e trabalhava em vídeo também para mostrar à equipa. Havia uma para mostrar à equipa, e depois, quando haviam pormenores individuais a afinar, eu também fazia essa análise individual, e em reunião com o professor e comigo, nós chamávamos ao gabinete os jogadores que o professor entendia,
e mostrávamos aquilo que estava bem e que estava mal. Ainda bem que falas nisso, porque era outra das perguntas que também tinha para começar contigo. É a reação dos jogadores ao vídeo. Se reagem bem, se gostam de ver o vídeo, se gostam de tentar aprender pelo vídeo. Porque eu ainda agora, recentemente, vi o Tarabt a dizer sobre Jorge Jesus que o Jorge Jesus passava cerca de 1 hora de vídeo para os jogadores. E ele disse que os jogadores normalmente nem gostam de ver isso. Só que como o Jorge Jesus explica também que eles gostavam de ver. Como é que foi contigo? Eles gostam? Olha, gostam. Eles ali, pá, não sei se é comum a toda a gente. Ali o grupo do Santos era muito bom e tinha muita vontade de aprender. Embora, digo-te, se a gente passasse um vídeo de 1 hora, eles matavam-nos. Mas o tempo que era, nós tínhamos cuidado com isso para não ser excessivo. Eles gostavam sobretudo daquilo que eram os nossos comportamentos, mas tu também tens que ter sensibilidade quando produzes o vídeo, ou seja, não podes chegar a um vídeo que vais mostrar ao plantel todo e levar 3 ações erradas do mesmo jogador e depois não meteres esse mesmo jogador a fazer nada de bom. Quando há 3 ações erradas do mesmo jogador que ele tem que ver, tens que chamar ao gabinete e vês que só com ele, não vês com toda a gente. Ou seja, tens que ter alguma sensibilidade, pá, não só de não colocar em xeque ninguém à frente de toda a gente, obviamente. Mostras as coisas erradas, mas depois, se mostras ali 2 coisas erradas de um jogador, a seguir se calhar tens que ter preocupação de mostrar uma coisa boa e reforçar a coisa boa, que é para ele também não se sentir atingido no seu ego. E depois outro tipo de sensibilidade, que é nós jogamos mal, está a haver muita crítica e a gente traz coisas boas e passa a mensagem, isto não está assim tão mal, estão a ver, a gente até consegue fazer coisas boas, temos é que fazer estas coisas boas durante mais tempo e não só durante um bocado. Sim. Ou houve outro jogo, o jogo em que a análise que a gente mais bateu neles, que mostramos 300 coisas erradas de toda a gente, foi o jogo em que aos 20 minutos estávamos a ganhar 3-0. Porque aí, quando o jogo te corre bem, tu podes levar aquilo que queres corrigir, que as coisas entram naturalmente. Não estás a dar porrada neles, não estás a bater. Eles percebem mesmo, isto é para sermos ainda melhor. Portanto, se tiveres essa sensibilidade do não tocar no individual e gerir também o estado emocional da equipa naquele momento, eles gostam de aprender. Hoje em dia, os jogadores já não é como se calhar há uns anos atrás, eu também não sei, posso estar a falar de cor, mas a ideia que eu tenho é que há uns anos atrás a malta só queria dar uns toques na bola e nem se cuidava muito nem nada. Hoje em dia os jogadores são muito profissionais e querem ser melhores porque sabem que também se forem melhores e se tiverem sucesso conseguem melhores contratos e acaba por ser bom para eles também. Verdade. A última pergunta era se é bom estar parado agora um bocado e ver o contexto de fora, que é para depois voltar ao ativo. Eu estou a falar isto porque eu vi recentemente também a treinadora do Sporting a mencionar isso. Se é bom. Eu não sentia que precisava de parar na altura. Obviamente que quando paras acabas por ter mais tempo para ver mais futebol, para conhecer mais coisas, mas a verdade é que também o tempo que tive ali foram 8 meses, ainda por cima com o futebol parado pela pandemia. Não te posso dizer que estava a precisar de tempo para ver mais coisas, porque eu já estava a ver, porque foi uma paragem curta. Agora, percebo que sim, que os estados de fora a ver te permita analisar até longe das emoções e com isso cresceres enquanto treinador ou enquanto analista. No meu caso concreto, porque foi uma coisa curta e porque ainda por cima tivemos a pandemia e parou o futebol, não senti necessidade disso, para ser honesto. Sabe que eu também estou a falar sobre isto porque eu lembro do Guardiola, quando saiu do Barcelona, teve um ano parado e ele quis estar esse ano parado e depois foi para o Bayern Munique e para mim, na minha opinião, ele tem que voltar a estar um ano parado para rever tudo o que ele está a fazer, porque este Guardiola já não sinto que é o mesmo que era há alguns anos atrás. Vamos então ler a citação que eu te falei da quarentena da bola. Deixa-me só aqui procurar. Está aqui. Por norma, isto foste tu que disseste, por norma, se bem que não seja uma regra, até porque há questões e detalhes em que faz sentido, não sou muito a favor da limitação de toques, ou de passos no exercício, ou de condicionantes que limitem a tomada de decisão. Porque estás a condicionar a decisão de um jogador, e nem sempre a melhor decisão é jogar rápido. E se estamos a condicionar o jogador para fazer algo em 3 toques, e no jogo até precisa de 5 ou 6,
Se constantemente lhe limitaste essa tomada de decisão, ele vai acabar por tomar uma má decisão. E é verdade que uma má decisão pode não estragar um jogador, mas várias más decisões por condicionantes impostos podem, na minha opinião, ter efeitos nefastos a médio prazo. Eu concordo com o que estás a dizer, mas a minha questão vai. E os jogadores de Barcelona? Eles não te dizem para jogar com 5, 6 toques, porque eles desde a academia são desde muito cedo formulados para jogar rápido, para jogar em poucos toques. Tu não vais fazer um rondo com 5 toques, não é? Mas a questão é que tu, se não limitares, podes jogar a um toque. Se limitares, é que tens coisas que não podes fazer. Ou seja, o facto de não limitares, concretamente a questão do número de toques, o facto de não limitares o número de toques não significa que seja para pastelar com a bola. Tu podes, no feedback, fazer aumentar a velocidade do jogo. O que tu não podes é no momento em que há espaço para correr com a bola, mas sim, a regra diz que só tens 3 toques para dar. O que tu não podes é dizer agora tens espaço, corre com a bola. Não, isso tu já não podes fazer porque vai contra a regra. Agora o contrário de não teres regra e dizer joga, isso tu podes fazer, percebes? Sim, ou seja, aqui a questão não é dizer que não se deve jogar rápido ou que não se deve jogar um toque. Muitas vezes deve jogar rápido, ou se calhar a maioria das vezes deve jogar rápido ou deve jogar um toque. Mas deves ser capaz de o perceber tu por ti e não por uma regra que depois te pode cortar outras coisas. Até porque o primeiro princípio do jogo, o primeiro princípio ofensivo do jogo é o da progressão, que te diz que se há espaço, deves progredir com a bola no sentido da baliza adversária. Portanto, se tu tens uma regra que te limita logo o primeiro princípio do jogo, na minha opinião, acaba logo por ser castradora. Agora é assim, mas há momentos em que faz sentido. Sim, claro que há. Se tu tens um grupo de gajos que no teu grito ou de maneira nenhuma percebe que tem que jogar rápido e está ali a vida toda sem nunca o fazer, se calhar nesses casos vais ter que estragar um bocadinho, obrigar, sim, para eles soltarem e depois logo tiras a regra quando eles começam a fazer melhor. Ou seja, tudo tem o seu tempo e o seu contexto. Regra geral será castradora, mas se um grupo de jogadores não consegue evoluir de outra forma, e se tu dizes que é para jogar rápido, nesta situação está aqui pressão, tens que meter um toque do outro lado, e ele nunca o faz, tens que arranjar maneira de o fazer. Dizes-lhe 5 vezes, ele não o faz, das duas uma, ou não joga mais, sim, ou se tu até precisas dele, tens que trazer para o exercício uma forma que o obriga a fazer, e a única forma é essa da limitação. Agora, regra geral, se tu conseguires mudar as coisas como de outra forma, sem castrar, eu acho que é melhor, faz mais sentido. Sim. Eu concordo contigo, até porque eu vejo muito isso nos centrais. Os centrais têm muito a mania de jogar para o lado, sempre de forma horizontal, e isso irrita-me um bocado, porque às vezes há tanto espaço para eles conseguirem progredir, que eles não o fazem, muitas vezes, porque estão sistematizados a fazer os passos laterais. Isso irrita-me um bocado, porque um central, penso que se houver espaço, pode progredir facilmente e o médio defensivo compensar a sua posição, certo? Sim. E eu gostava muito de ver isso, por exemplo, no Ferro. O Ferro tinha um bocado disso. E tu, sim, agora nos defesas centrais do Benfica não vês tanto isso. Sim, e eu acho que cada treinador é um treinador e cada modelo de jogo é um modelo de jogo, mas eu acho que um central que tem bola tem que sempre levar a bola até aproximar dos adversários. É o primeiro princípio do jogo. Tenho espaço, tenho que progredir e tenho que tentar ligar um passe. Se há espaço entre linhas e condições para jogar lá, é lá que a bola tem que entrar. Se não há, é que a gente lateraliza. Agora, se o central não progride e o espaço entre linhas está a 30 metros, ele não pode meter uma bola lá a 30 metros porque nenhum central é capaz de meter uma bola. A bola entra lá, mas os 30 metros que a bola demora a percorrer, os adversários têm tempo de ajustar. Portanto, ele vai ter mesmo que progredir, atrair e jogar lá depois. Sim, o objetivo é ter mais os próprios adversários para ti, para ganhar outro tipo de espaço, certo? Sim. É desde logo, imagina, se queres meter uma bola nas costas da defesa, se tu estás a fazer o passo muito longe, queres meter uma bola nas costas dos médios, sim, se estás a fazer o passo muito longe da linha dos médios, para além de haver mais possibilidades dos médios interceptarem esse passo, porque a bola ainda vai demorar muito a chegar lá, eles têm tempo de andar para o lado e fechar, para além disso,
enquanto a bola rola, não só os médios conseguem fechar e interceptar a bola, como dá tempo aos defesas de encostar no avançado para não deixar rodar. Mesmo que esse passo seja bem sucedido e entre no espaço entre linhas, o tempo que a bola demora a vir até chegar lá, dá tempo para os defesas também encostarem. Portanto, um central, a minha opinião, é que deve progredir sempre com bola, até uma distância segura, não é ir para cima deles, sobretudo se não é bom tecnicamente, mas até uma distância segura para depois poder... E uma distância segura pode ser 5, 6 metros da linha média adversária e, portanto, 7, 8 do colega para fazer aquele passo. Porque se faz mais de trás, é mais difícil o passo entrar. A bola demora mais tempo a rolar, desde que sai do pé de quem passa até ao pé de quem vai receber, e o tempo que demora a rolar permite ao adversário organizar-se. Sim, mas eu acho mesmo que até devia ser mais investido esse tipo de situações, porque normalmente as equipas jogam sempre com um médio defensivo entre os centrais. Eu digo normalmente, bastantes equipas optam por isso. E a partir do momento em que tu tens 3 homens atrás, um deles vai ter que tomar a iniciativa para tentar fazer algo do jogo. Porque se estiverem sempre a lateralizar o jogo, aquilo não avança. Aquilo está sempre a fazer a mesma coisa e as equipas, pronto, lá está, ficam habituadas ao estilo de jogo. Portanto, eu acho que tem que haver sempre um defesa central que deva ter um controle de bola, que consiga dar esse tipo de jogo às equipas. De preferência os dois, mas só que seja um já é bom, porque às vezes depois em contextos inferiores, tu apanhas gajos que não querem, não gostam, têm medo de perder a bola e tu não consegues fazer nada deles, porque estás a metê-los desconfortáveis. E também tens que perceber o lado do jogador. Imagina, um cenário hipotético que eu nunca passei, por isso estou à vontade para falar, porque estou só a inventar. Mas apanhas um central de segunda liga, que só mete na frente, mas que está há 10 anos como profissional de futebol a jogar na segunda liga e está há 10 anos a jogar àquele nível, porque é esperto, porque se protege, porque esconde aquilo em que é mau, e tu vais para lá e queres mudá-lo, e a primeira coisa é ele começa a desconfiar. Este gajo vem para aqui, eu faço aqui 3 ou 4 erros, 3 ou 4 perdas de bola, levo golos, e o ano que vem acaba o contrato e já não renovam. Daqui a 10 anos a renovar, e este gajo quer-me trazer um jogo daqui a um ano vai-me deixar, em vez de estar na segunda liga, vou para o Campeonato de Portugal, porque as pessoas vão ver que eu cometo erros. Ou seja, há muita tendência, as pessoas dizem sempre que só um tipo de futebol é que valoriza o jogador. Há um tipo de futebol que valoriza o bom jogador, mas nem todos os jogadores são bons, e aqueles que não são bons também precisam de ser valorizados, e se calhar são valorizados de outra maneira, e tu tens que perceber isso, até porque se não perceberes, vais perder o jogador, depois perdes o grupo e também não vais conseguir ter resultados. Pedro, vamos então aquelas tipo de perguntas em que tens que escolher uma coisa ou outra sem pensar muito e não vale dar as respostas politicamente corretas. Ok, vamos lá então. Futebol feminino ou masculino? Masculino. Ser analista ou treinador? Treinador. Jogador brasileiro ou português? Português. Ter posse de bola ou ser em transição ofensiva? Ter posse de bola. Jogar com 2 ou 3 médios? 3. Ronaldo ou Messi? Messi. Mourinho ou Guardiola? Guardiola. Lateral esquerdo ou Canal 11? Lateral esquerdo, fui eu que criei. Sofia Oliveira ou Maniche? Maniche. Tem um passado no futebol muito forte. Josualdo Ferreira ou Josualdo Ferreira? Josualdo Ferreira, claro. Esta aqui não podia matar. Também só vi uma resposta aí, por isso não dava hipótese. Exato. Olha, vamos então ao nosso momento de clickbait. Nós já combinámos outra vez aqui. Já tinha feito a mesma coisa com o Henrique, o central do Paredes. Vamos lá então. Para ti, Pedro Bolsas, qual é o melhor futebolista da atualidade? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? O Messi não é só o melhor futebolista da atualidade, é o melhor futebolista da última década. E é o melhor futebolista da última década porque o jogo não é só marcar golos. Se fosse só marcar golos, ele se calhar também era o melhor, porque entre ele e o Ronaldo não sei quem marcou mais. Creio que o Ronaldo marcou mais. Mas o futebol é também construir, criar, assistir, criar desequilíbrios nas estruturas adversárias, e eu acho que em todos os anos, marcando umas vezes mais golos, outras menos golos, mas em todos os anos,
Messi foi o melhor jogador da última década. E atenção que o Pedro acha realmente isto, não é clickbait. Isto Sim. tem que alguma polémica, mas ele acha realmente isto. E eu estou de acordo contigo, completamente. Para mim o Messi, eu não vi jogar Maradona, portanto eu posso dizer que o Messi foi o melhor que alguma vez vi. Pedro, para terminar, qual é a tua visão de jogo? A minha visão do jogo? Acho que o jogo está a evoluir cada vez mais. Tivemos um momento em que jogavas só com a parte técnica, depois veio a questão... A física foi-se mantendo ao longo desde sempre. Mas tiveste uma parte em que o jogo era só técnico e era só individual. Depois viveste um momento em que o jogo passou a ser muito tático e continua a ser muito tático. Sim. Mas neste momento está mais completo do que nunca, do ponto de vista tático, pela questão do espaço ser cada vez menor, e o espaço ser menor obriga a que o tempo seja menor e obriga a que os jogadores sejam mais rápidos, não só a executar, mas como também a pensar. E o jogo, neste momento, e isso é algo que podemos aprender com os últimos vencedores da Liga dos Campeões, o jogo está com um nível técnico, tático e físico como nunca teve antes. Essa é a minha opinião. Ou seja, tu seres muito bom tecnicamente, mas sem as outras vertentes já não te safas. Tu seres muito bom taticamente, mas sem as outras vertentes não te safas. E seres só bom fisicamente, nem podes ser jogador de futebol. Pedro, muito obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade.